E agora que eu me toquei, eu tô com esse lenço aqui, parece que tá super frio, né? Onde eu tô. Embora hoje esteja chovendo aqui, em Natal, tá tão frio, até porque Natal não faz frio, né? Mas eu tô com o ar-condicionado no talo. E aí eu coloquei aqui também pra ficar bonita pra vocês, ficar charmoso. O bate-papo que eu queria ter com vocês é o seguinte: esses dias eu tava pensando e estudando sobre duas habilidades que eu considero pra gente, pra quem trabalha com audiovisual, área criativa, que são criatividade e sensibilidade. Coloquei lá no Instagram uma enquete. Se você não me segue, quiser me seguir, vou deixar o perfil aqui. Coloquei duas perguntas. Primeira delas, se as pessoas achavam que a criatividade era algo que dava pra trabalhar, tanto criatividade quanto sensibilidade, e se elas estavam sentindo que elas conseguiam no dia a dia usar da criatividade delas. Sim, eu, curiosa que sou, esse é um assunto que realmente me interessa muito, eu comecei a pesquisar. E eu comecei a fuçar, li alguns textos, até encontrei alguns textos em inglês falando dessas duas habilidades. E assim, tempos pra cá, cada vez mais, a partir do momento que certos trabalhos vão exigindo da gente mais criatividade, mais sensibilidade, eu comecei a perceber que isso, as duas, vão muito conectadas uma à outra. Quando eu fui fazer essa análise tanto do meu próprio trabalho, mas principalmente do trabalho de outras pessoas, de pessoas que eu admiro, eu vi que pessoas que são criativas, elas são sensíveis também. Elas têm um olhar sensível. Lembrando que aqui eu tô falando com relação à sensibilidade do olhar, porque tem isso também. Uma coisa que eu sinto é que sensibilidade acaba sendo vista de uma forma muito pejorativa. Então a gente tende a olhar uma pessoa que é sensível como uma pessoa chorona, uma pessoa fraca, uma pessoa que se emociona demais. Quando, na verdade, quando a gente pensa em sensibilidade, a gente está falando de uma pessoa que ela tem uma percepção muito aguçada. A pessoa que ela é sensível, ela tende a ver as coisas de um ponto de vista que as outras pessoas não estão enxergando. Então é muito comum da gente escutar, por exemplo, em certos trabalhos, na hora que a gente entrega determinada foto, isso acontece muito com casamentos, seja dos noivos ou de algum parente próximo que viu o resultado, até de outras pessoas também que viram o trabalho, falar assim: nossa, como que você enxergou isso? Então, é incrível como você enxerga coisas que a gente não tá vendo. Isso é muito curioso. Estudando sobre o tema e observando tudo isso, eu vi que são habilidades que estão muito ligadas. Não é que assim, necessariamente uma pessoa que trabalha com criatividade, ela vai ser uma pessoa sensível. Mas olha, quando eu paro para pensar nos exemplos que eu conheço de pessoas próximas, eu não consigo não enxergar isso. Normalmente, pessoas que são criativas são pessoas que têm esse olhar que abraça mais nuances do mundo, né? Do que as outras pessoas estão enxergando. Assim como, se você for parar para pensar, pessoas que são sensíveis, elas são criativas. Não tem como você ter esse olhar que é mais apurado, quando você consegue observar outras coisas que as pessoas não estão observando, lugar que não é comum, esse ponto de vista que não é comum. É quando a gente pensa assim, se você tem essa habilidade mais aflorada, então pessoas que são sensíveis, além de ter essa característica, elas são pessoas normalmente que têm pelo menos um momento de ter uma introspecção, de ficar pensando, refletindo. E normalmente nessas reflexões surgem novas ideias. É como se uma coisa fosse alimentando a outra. E eu até encontrei alguns artigos e matérias falando justamente sobre essa relação. Eu achei super interessante. Porque, de fato, se você for parar para pensar no processo criativo de pessoas que trabalham na área criativa de forma geral, uma coisa está muito ligada à outra. Então, quando você vê um processo que foi, de fato, criativo, quando eu estou falando disso, não estou falando só do ficar copiando referência do vizinho, ou ficar se baseando com referências sempre do seu mesmo segmento, né? Dali, você não fica só preso a isso. Então, eu falo realmente de você alimentar essas ideias. Quando você faz isso, se você está sendo criativo, você também está sendo sensível. Porque você está sendo sensível
se a gente está falando da demanda do seu cliente, ou até mesmo do seu processo criativo. Então, exige esse olhar para dentro, para o outro, para entender qual é essa demanda do outro e poder entregar de forma que, de fato, tenha significado e faça sentido. E se a gente está falando, sei lá, de um projeto de arquitetura, de um ensaio, de um casamento, essa ideia que eu estou jogando aqui para vocês, essa reflexão que eu estou trazendo aqui para vocês, claro que tem muito a ver com pessoas que trabalham na área criativa. Porém, não acho que isso seja exclusivo da nossa área. Por exemplo, se você trabalha numa área que exige mais praticidade, racionalidade, você também pode ser criativo, porque aqui entra outro ponto também. Normalmente a gente tem a tendência a achar que a criatividade ela está diretamente ligada somente a trabalho manual. Então, não necessariamente, claro, um trabalho manual artesanal, mas também feito digitalmente. Mas a gente tem essa noção de que precisa existir essa obra, de fato, né? Concreta, ela registrada. E não é dessa forma. Quando a gente pensa em criatividade, a gente está falando, antes de qualquer coisa, de resolução de problema. É você enxergar um problema e você imaginar soluções diferentes, pontos de vista diferentes, você ter essa mente aberta. E sem falar também de uma outra coisa que às vezes a gente acaba esquecendo, que é o seguinte: quando a gente fala de uma demanda de um cliente, seja num ensaio ou a história de um casal dentro de um casamento, existe aquilo que é dito e existe aquilo que está nas entrelinhas. Então, para isso, a gente precisa ter esse olhar que observa e consegue registrar além do que está ali na nossa frente. Isso exige criatividade e exige sensibilidade também. Então, mais uma vez, uma coisa está atrelada à outra. É como se essas duas coisas fossem simbióticas, né? Existe uma relação simbiótica entre essas duas habilidades. E aí eu já aproveito para falar nesses termos. De fato, as duas coisas são habilidades, porque você pode treinar. Tanto criatividade quanto sensibilidade são ferramentas que a gente, na nossa natureza humana, a gente tem isso. A questão é que a gente não desenvolve. Seja porque na sua criação aconteceu alguma coisa na sua escola, ou até na sua família isso não foi alimentado, isso não foi incentivado. E todo mundo tem essa habilidade, até porque o nosso lado direito do cérebro é responsável pela criatividade, então todo mundo tem esse lado. A questão é que nem todo mundo usa, nem todo mundo desenvolve isso. Mas você, seja na área que você estiver trabalhando, atuando, seja na área que você se formou, que você estudou, o que você quer estudar, você pode tranquilamente desenvolver essa habilidade. Gente, desculpa, de vez em quando eu tô dando umas respiradas mais fundas, mas é porque minha asma deu uma tacadazinha, e aí de vez em quando eu perco meu fôlego, aí eu tenho que pausar, respirar. Então não reparem se esse vídeo tiver muitos cortes ou se de vez em quando eu ficar fazendo essa respiração, mas realmente eu tenho que dar uma segurada. Se vocês quiserem, eu acho que eu não fiz aqui no canal um vídeo comentando como que foi eu descobri que tenho asma aos meus 32 anos, porque eu descobri ano passado, em 2024. Desde então, eu cuido. A asma é leve, ela não chega a ser intensa assim, mas quando eu estou dentro de uma crise, eu tenho que ter cuidado porque eu tenho falta de ar, tenho dor no peito, escuto chiadinho ali, e aí eu tenho que ficar usando a bombinha. Tá, mas voltando ao assunto. Essas duas habilidades, como eu falei pra vocês podem tranquilamente treinar. Existem várias formas de você treinar essas habilidades, seja através de exercícios, livros que alimentam isso. Um livro que tem tudo a ver com isso que eu tô falando chama O Ato Criativo. Eu já comentei dele, acho que lá no Instagram. Vou deixar a capa aqui. É um livro curto, uma leitura muito leve e gostosa. E eu acho que assim, é leitura obrigatória não só para quem trabalha na área criativa, mas para todo mundo. Todo mundo deveria ler. A ideia desse vídeo é principalmente para que vocês se percebam os próprios trabalhos e as próprias rotinas. Se vocês estão felizes
com essa habilidade e a forma como vocês têm trabalhado na vida de vocês. E lembrem que você pode e deve treinar essa habilidade. Uma das coisas que eu quero fazer até para auxiliar outras pessoas a trabalhar isso, não só presencialmente, eu acho que presencialmente é até mais interessante, é desenvolver algum produto. Eu tenho mais ou menos desenhado ainda, em criar um produto que de fato auxilie as pessoas a olhar para dentro, para que isso seja destravado, sabe? Eu acho que às vezes a gente fica muito no piloto automático, nas referências, no que é que fulano tá fazendo. Ai, não, mas no meu segmento assim, assado. E a gente acaba deixando de lado a criatividade. De toda forma, o principal, o mais importante, é vocês não esquecerem que todo mundo pode e deve ser criativo no trabalho e na vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse mini bate-papo. Me deixem aqui nos comentários o que é que você achou dessa discussão, o que é que você sente aí do seu dia a dia, do seu trabalho. E se tiverem outras sugestões de vídeos, coloca aqui também, tá? Que eu vou adorar saber. Beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!